Oi, pessoal, acho que deu uma travada lá, né? Então a gente vai continuar falando aqui. A gente estava falando a respeito da importância de mergulhar fundo, né, no Espírito Santo de Deus, e que Atos, os 28 atos em Atos, ele fala sobre isso, fala sobre a... Enquanto isso a gente vai aguardando o Marcelo entrar. Fala sobre a questão das obras do Espírito Santo a partir do Novo Testamento, a partir do Pentecoste, né? E como isso começou a ser trabalhado. E aí a gente está falando entre Barnabé e Paulo, e a gente vê Paulo pegar aí Silas para poder ir para a cidade, e vê também, deu uma travada, né? Tô voltando aí. Não fica nessa posição, não. Eu sei que você está, não está rodando aqui, ó. Aí eu sei que você não travou, espertinho. E aí o que que acontece? Aí ele tá lá, a gente estava nessa parte que ele estava lá, então ele separou Silas para ir com ele, mas no caminho que ele estava com Silas, o que que ele faz? Ele encontra também Timóteo no caminho. Timóteo, ele é filho de um grego junto com uma judia, né? E existe um preconceito muito grande com relação a isso, ao fato da miscigenação, né? Da mistura entre essas duas tribos. E Marcelo estava falando alguma coisa e travou. Isso, exatamente. Eu estava falando da importância, Cláudia, da gente perceber que o Espírito Santo ele não deixa a gente no escuro, sabe? Ele simplesmente faz o seguinte: ele chega e fala assim: ô, deixa eu te falar muito importante, não quero que você vá para aí, não. Aí onde ele não deixa a gente no escuro de forma alguma. Ele sempre nos toca e ele sempre nos direciona. Ele falou do anjo desceu para salvar Pedro da prisão. Ele falou assim: ei, deixa eu te contar uma coisa muito importante. Deixa eu te contar uma parada muito importante. Não é por aí que precisa ir. Não é por aí que eu quero que você vá. Venha por aqui, pegue sua sandália. Eu estou falando isso todo dia porque isso está tocando no meu coração todos os dias, sabe, Cláudio? Pegue sua sandalinha, pegue sua sandalinha aí, pegue seu cinto, sua sandália, pegue seu cinto. Estava aqui fazendo um convites em massa. Pegue sua sandália, pegue seu cinto, pegue sua capa e me siga, venha até aqui, ele direciona, né? E aí o que que acontece? Ele direciona agora o caminho, ele fala assim, não, Eu queria ele aqui, é isso. Do 9 a 13, do 9 a 13 ele também direciona, sabe? Eu queria voltar um Sempre pouquinho, Marcelo, essa do direção. 1 ao 5. Tá me Volte, ouvindo? volte. Queria voltar do 1 ao Manda 5. bala. Tem uma coisa muito importante aí do 1 ao Claro. 5, que é o seguinte. Ele fala a respeito da questão entre de Timóteo, né? Foi uma coisa que me chamou muita atenção e eu questionei, né, na hora que eu ouvi, que ele fala assim, aí ele foi lá e circuncisou a Timóteo. E aí eu fico me perguntando, cara, por que que ele fez isso, né? Qual o intuito dele fazer uma coisa? Ele foi lá, voltou, pediu uma carta onde dizia que as pessoas não precisavam, foi um consenso, uma coisa entre eles, e de repente ele me vem e fala, não, deixa eu te circuncisar. Você, poxa, tá voltando a velhas tradições, né? Tem alguma coisa de errado, eu fiquei pensando. E ele explica o seguinte, eu fui estudar sobre isso, e ele explica o seguinte, que ele estava com uma carta daquele povo, né, falando sobre a circuncisão. Então, ele estava ainda passando de cidade em cidade, de igreja em igreja, falando a respeito disso, e mostrando a carta e explicando. E se ele tivesse com Timóteo do lado, filho de um grego, com uma judia, né, que já era uma discriminação, e ainda não circunciso, como se fosse um judeu não convertido, as pessoas iriam falar assim: ah, Paulo voltou lá na igreja, pegou essa carta para justificar a Timóteo, porque Timóteo é incircunciso, tá vendo aí? Ó,
Então ele toma essa precaução, ele fala assim, olha, não precisa disso para você ser salvo, não precisa essa marca mais, mas para que não haja conflito, lembra aquela história de se eu comer carne escandaliza seu irmão, não coma carne? Para que não haja esse tipo de conflito, para que as pessoas não pensem dessa forma. Então, oi, Thaís! Quanto tempo, meu amor? Saudade de você. E aí ele fala assim, vamos circuncisar você para que a gente entre nesse processo sem que ninguém fique te apontando o dedo ou questionando o que verdadeiramente foi decidido pelos apóstolos, pelos cristãos, pelos anciãos, entendeu? Então, por isso a circuncisão não é uma contradição da palavra, e sim um cuidado de Paulo com relação ao que iria acontecer a partir dali. Saudade também, minha linda. Legal. E aí, do 9 a 13, ele fala isso. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava de pé e lhe dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir aquele destino concluído que... Passe a... Opa, tudo bom, Tatá? Beijo, saudade, gatona. Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Certo? Então, eu falei que eu vou até o 13, né? Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. E no dia seguinte, Neápolis, dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade à beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Ponto. Quer falar alguma coisa parada aí? Pode. Quero. Primeiro ponto muito importante aí. Eu vou ser gentil. É muito importante. O primeiro ponto aí é o seguinte: é que a gente percebe uma mudança na escritura de Lucas. Ele não está mais falando assim, e eles foram, e eles fizeram, e aconteceu com eles. Lucas está falando assim, curamos, né? Procuramos, fomos impedidos, né? Deus não nos permitiu. Então ele está sempre colocando na terceira pessoa, né? Ele fala assim, nós fomos, nós fizemos, nós caminhamos. Então Lucas estava lá, certo? De alguma forma Lucas estava lá. E aí o que acontece? Eu percebi isso também. É como se Lucas estivesse contando a história de eles estavam juntos. Nesse momento aí, ele está contando a história de que nós estávamos juntos e aconteceu do Espírito Santo impedir, né? E aí, quando eles entram na cidade, eles são impedidos e Lucas ainda está lá. E sábado, quando eles saem, Lucas também ainda está lá. Esse rio, né, onde eles foram, que parecia um lugar de oração, que eles ficaram lá assentados, falamos com as mulheres que para ali tinham concorrido. Então as mulheres iam para lá, elas tomavam banho nesse rio, elas ficavam por ali e parecia a eles um lugar de oração, certo? Pode falar. Beleza. 14 e 15. Vou ler e aí eu vou falar alguma coisa sobre o 14 e 15. Porque para mim até aí é só o direcionamento do Espírito, por enquanto, tá bom? Sim, né? Porque você vê aí que eles queriam ir para 2 cidades diferentes, né?
Sim, desculpa, eu esqueci desse ponto, né? De colocar esse ponto. É muito importante também. É porque você já tinha colocado na outra, que a gente teve que encerrar. E aí o que que acontece? O Espírito Santo de Deus ali naquele momento, ele disse, vamos lá para pregar a palavra de Deus, vamos fazer uma coisa boa. Mas o Espírito Santo de Deus revela a eles assim, não, não é aqui que eu quero ir. Então, às vezes, a gente fala assim, o Espírito Santo relata a gente coisas ruins, não entre ali, não faça isso, não aconteça desse jeito e tal. Mas ele também fala para coisas boas. Não era tempo deles irem para essas duas cidades. O Espírito Sim. Santo de Deus queria direcioná-los a outra cidade. Então, por isso que impediu que eles entrassem ali. É porque você já tinha falado sobre isso no outro que a gente encerrou. Sim. E aí, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Pronto. Olha só. Primeiro eles procuram um lugar de oração, certo? E aí chegam lá, encontra Lídia. Todos creram, são batizados e têm libertação e cura. Eu quero te fazer uma pergunta porque eu não entendi até agora. Por que houve esse constrangimento quando ela convidou para eles irem para a casa dela? Em primeiro lugar, ela é mulher, né? E aí eles vão para casa dela. Não, naquela época não era uma coisa adequada eles irem para lá, ficar na casa dela, em primeiro lugar. E em segundo lugar, o que que acontece? Então eles não, quando ele fala constrangeu, é porque assim, ela chegou e falou assim: se você acredita que eu realmente sou convertida, então vá para minha casa. Quer dizer, eu não tenho como dizer não, eu estou constrangido a responder isso, eu tenho que ir. Não tem outra forma. Entendi. Ela é crente verdadeira, então eu tenho que ir. Mostra Eu aí não posso para ela. dizer que não vou. Mostra aí quem tá Entendeu? falando. Não, ela tá fazendo comida que ela falou. Não, não. Eu ia mostrar, mas ela não deixou, não. Tá derrubando umas abóboras aqui também, né? Legal. Olha só. 'Pode falar. 16 a 24 chaves interessantes aqui para falar. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, veio Lucas ao ainda nosso estava encontro aí. uma possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Eu falei que ia até o dia 24, né? Mas eu vou dar uma pausa bem aqui. Por favor. Certo? O que eu quero falar a respeito disso aqui? E você vai ser a pessoa cededora da gentileza neste momento, tá bom? Pode falar, eu deixo, eu pergunto. Eu acompanho um cara que ele fala algumas coisas que são muito sábias. Ele diz assim: como é que a gente está de tempo, Cláudia? Ele diz assim. 14 minutos. Ele diz assim, cara, se você tá na rua, por exemplo, aí cometeu algum deslize no trânsito, você fechou alguém, essa pessoa abre a janela e te xinga e fala assim: você é o filho de não sei quem, né? Por que você verdadeiramente vai se ofender por isso? Porque isso existem duas coisas.
dentro desse processo. A primeira é que se ele fala para você que você é um filho de não sei quem e você verdadeiramente é, por que você está se ofendendo? Primeiro ponto. Uai. Né? Né? Fazer o quê? Eu sou um filho de não sei quem. Por que eu vou me ofender se eu sou um filho de não sei quem? E o segundo ponto, e um ponto também muito importante, é que se eu não sou filho de não sei quem, por que eu vou me ofender? Então, a ofensa é um sentimento que só pode ser seu através de você, e quem liberta você dele é você mesmo. Então, por que Paulo tem que se ofender de uma mulher, de um espírito que está falando a verdade? Ele está mentindo? Quando chega para... A mulher fala assim, o espírito que está lá fala assim, se repetiu por muitos dias, esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Ela estava mentindo? Não. Mas eu acredito que o que estava incomodando Saulo não era o que ela estava dizendo, é porque ela estava possuída pelo demônio e estava ali perseguindo ele o tempo todo. E aquilo já estava deixando Paulo já aflito, sabe? Com aquela mulher gritando atrás dele o tempo todo. Aí ele se Tem uma outra irrita. chave também. Tem uma outra chave também que eu acho importante, Cláudia, dentro desse processo, que é o seguinte, que nós, dentro do processo da vida, nós temos Eu assisti um filme uma vez, que é Advogado do Diabo, com Keanu Reeves e Al Pacino. Al Pacino faz o papel do diabo no filme. E ele diz assim, ó, do início ao fim do filme, ele diz com uma piscadela, falando assim, a vaidade é o meu pecado predileto. Então, podia encher aqueles corações de soberba, de vaidade, de orgulho. E, por causa disso, é muito importante a gente sempre dar glória ao Pai de tudo aquilo. E é isso que o diabo estava instigando, eu interpreto, essa mulher a fazer, sabe? Sim, Então, eles tinham acabado de sair de um lugar, né? Onde as pessoas procuravam adorá-lo. Exatamente, E exatamente. aí, de repente, uma mulher começa a gritar, falando que eles são servos de Deus, verdadeiros, estão pregando a verdade, e seria mais uma vez uma forma de tentar envaidecê-lo. Sim, Exatamente. eu não tinha visto dessa forma, não. E bem aí, bacana, hein? ele fala assim, ó, chega, vai-se embora, cramunhão dos Cala a infernos. boca! Não quero mais tu Já aqui, aguento não. mais. Vaza. E vaza no nome de quem? Jesus. Jesus Cristo. E acabou. Porque poder eu não tenho nenhum, quem tem é Jesus Cristo. Marcelo, travou, fala aí, repete. Então, a gente tá acostumado, a gente vive numa sociedade que a gente está acostumado a ver o reconhecimento. Oi, tá travando aí, Cláudia. A gente vive numa sociedade. Eu tô aqui. A gente vive numa sociedade. Na qual a gente está acostumado a querer receber elogios. Recompensa. Pra gente, que não é isso que ele espera da gente. Entendeu? Então é isso que me chama a atenção aqui, até esse que eu li. O que você quer falar a respeito dele? Cara, vamos lá. Primeiro, essa mulher, ela é escrava, tá? Começa falando que ela é uma mulher adivinhadora, tá? Então, ela é tipo uma cartomante, ela lê, né, a mão, lê alguma coisa, enfim, ela adivinha sobre a vida das pessoas. Sim. E o demônio não pode adivinhar seu futuro, mas ele sabe seu passado, então por isso que ele só diz sobre o passado, tá? Ele não adivinha nada, mas enfim. E fala que quando ela fala a respeito de Paulo, Silas e Timóteo, né? O que acontece? Ela tá também engrandecendo o nome dela ali naquele momento, porque ela tá dizendo o quê?
Ah, eu sei que eles estão falando sobre o Deus verdadeiro, eu sei quem eles são, eles nem falaram comigo, entendeu? É o diabo tentando também ganhar crédito com relação a isso, né? Sim. E Uhum. aquela cidade, Marcelo, lá do Ah, 9, sim, do legal, boa. 19, lá do 19 em diante, aquela cidade ganhava muito dinheiro com isso. Ela era escrava e os donos dela ganhavam muito dinheiro com relação a isso, com ela. Então, ela atraía pessoas para a cidade, porque, vamos naquela cidade que tem aquela adivinhadora, né? Aquela endemoniada adivinhadora. E aí as pessoas iam e os donos ganhavam muito dinheiro com isso. E quando Paulo fala, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela, e ele, na mesma hora, saiu, você imagina o que acontece? Acabou a adivinhação, brother. Acabou o lucro da cidade, né? Acabou o Os dinheiro. donos perderam dinheiro ali. Exatamente. E aí o que acontece? Lá do 19, vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram-lhe em Paulo e Silas e o arrastaram para a praça. E, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárceres, ordenando os carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. Eu vou ler só até aí, não vou ler o 26 ainda. Por quê? Porque, olha só, havia uma lei judaica, ok? E uma lei também romana, que dizia que não se podia fazer nada com ninguém até que ele fosse julgado, ok? Não há julgamento. Até quando Jesus Cristo é condenado, mesmo inocente, levam ele primeiro para ser julgado, depois açoitam ele, depois é que vão matá-lo, enfim. E esses fizeram o quê? Bateram nos dois sem julgamento. E você vê que nem Lucas e nem Timóteo apanharam. Quem apanhou foi Silas e Paulo. E foram presos. E você não vê nenhum tipo de julgamento. Primeiro ponto aí, ok? E Paulo é um cara que conhecia a lei, certo? Muito, muito inteligente, muito esperto, exatamente. Então, Como diria meu pai, Paulo, muito sábio. muito sábio, exatamente. Sabedoria vinda do Espírito Santo de Deus, né? Com certeza. Então, eles estão dentro dessa cadeia e olha só, eles começam a louvar a Deus, eles oram e louvam a Deus, mesmo estando aprisionados, mesmo açoitados. Estão Voltando louvando um a Deus. pouquinho, é importante frisar que eles estavam no pior lugar da prisão. Eles estavam no lugar mais difícil de sair da prisão e eles estavam amarrados pelos pés, certo? E eles estavam... Então, é sempre no lugar mais difícil, no lugar mais cabuloso. Meu irmão, se você está no lugar mais difícil, no lugar mais cabuloso, no lugar mais punk, você tá no lugar certinho, velho. Porque é aí que Jesus vai te usar. É aí que Deus vai usar você. Certo? Se você tá na boa, tá tranquilão, tá maravilha, cara, Tem alguma coisa errada aí. para de seguir o fluxo, que tem alguma coisa errada na parada. De verdade. Exatamente. E você vê o medo, né, dos gregos, o medo dos romanos com relação a eles, né? Porque manda prender e manda prender no lugar pior para não fugir. É muito medo, né? É isso aí. Pô, mas o Ó, cara tava só pregando. eu ouvi dizer aí que eles são os cabulosos, os que geram fuga em Alcatraz, então amarra eles, prega na parede,
põe super cola, entendeu? Dá um jeito aí, Dá um porque... jeito aí, se amarra junto com eles, porque eles não vão fugir mais, não. E não tem jeito, velho. Lê o 26 aí, Cláudia. Lê o 26 aí. De repente sobreveio tamanho terremoto, que até caiu a abóbora aqui, que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Tá bom. Olha só. Precisa falar mais alguma coisa? Presta atenção nessa parada aí. Presta atenção nessa parada. Era mais ou menos por volta de meia-noite quando isso aconteceu. Era por volta de meia-noite. A gente costuma dizer que a noite é do diabo, que a noite é do inimigo, que a escuridão não é do inimigo. Mas quem fez o dia e a noite foi Deus. Quem fez separação linear do dia e da noite foi o Pai. Entendeu? Tudo que tem nessa terra aqui não é do maligno, não é de Deus, nem eu, nem você, nem ninguém. Entendeu? Nem nada. Porque a gente precisa tomar posse dessa liberdade, dizer, oh, mas é do diabo. Quem criou foi Deus, quem deu inteligência para a gente para inventar foi Deus. Foi o Espírito Santo que faz com que a gente tenha ideias, que a gente tenha pensamentos, que a gente consiga inventar coisas extraordinárias. Então, nada que está aqui é do diabo, não. E aí, o que acontece? Nem ele é dele mesmo. Nem ele é dele mesmo. Besta. Nem ele é dele mesmo. Então, o que acontece? Por volta da meia-noite, eles estavam lá e o fogo descendo, sabe? E Siri canta lá na praia. E vambora, e arrepiando com o Espírito Santo. E aí, de repente, vem um tremor. Tudo se treme, tudo se abre, tudo se e são libertos. Todos são libertos, né? Mas e o que acontece dentro desse processo aí? Acontece que é diferente da última prisão. Eles não saem. Exatamente. Por E quê? nem deixam ninguém sair. Por quê? Porque havia um outro propósito. Uau! Porque havia um outro propósito. Não teve direcionamento. O anjo não chegou e falou assim, ei, põe sua capinha, põe sua sandália, seu cinto e me segue, porque amanhã nego vai te matar. Não! O propósito Vai matar nada. O propósito era outro. O propósito era mostrar a grandiosidade do Pai dentro desse processo. E aí eu falo assim, lá no 27. Isso. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ele ia enfiar no peito. Ele ia cometer harakiri, velho. Ele falou assim, me lasquei, velho. Me lasquei, eu vou aqui com honra. Né? Esse deveria ser japonês, né? Pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto, não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eu quero essa parada para mim, velho. Sabe? Isso aí é uma coisa incrível. É assim, tipo, cara, é muito doido isso aí que você tem. Eu quero isso pra mim. Marcelo, o povo sabia das histórias que contavam, mas é como Jó fala, né? Eu conheço a Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço de andar com Ele. Então, assim, com certeza eles prenderam na última prisão, eles prenderam da melhor forma possível, porque assim, poxa, outro dia prenderam Pedro, ele saiu. Outro dia fizeram e aconteceu dessa forma. Então, peraí, prende da melhor forma possível, porque deve estar acontecendo alguma coisa de errado. E aí, quando surge o terremoto, quando acontece isso, e o carcereiro vê essa situação, ele fala, não, peraí. Não é brincadeira, não é lenda. Não é lenda, isso aí é verdade. Então eu preciso me converter, porque esse Deus é de verdade, esse Deus acontece mesmo. Então eu preciso mudar minha vida. Só para causar mesmo, foi só para causar a parada. Entendeu? Para gerar esse sentimento de caraca, velho, eu quero essa parada para mim, eu quero mesmo essa parada para mim. Como é que eu faço para ser salvo? Aí eles respondem assim: você vai fazer o seguinte, você vai lá no mercado, vai comprar 2 galinhas pretas, vai comprar um tambor, vai comprar um potinho de farofa, vai Vamos comprar circuncidar você. Vou
vou te circuncidar, exatamente. Então, vou escalpelar, tirar metade da sua cabeça. Você vai passar 30 dias dentro de um barril se lavando com água e mosca. É assim que você vai fazer. Não, velho. Ele fala assim, olha, ó, creia no Senhor. E você será será salvo. salvo. E olha que promessa maravilhosa. Não só você. Você e sua casa. Toda a sua casa. Não é com você vai ter que trazer agora R$2.000 para eu botar aqui dentro da Arca da Aliança. Não tem nada disso, não. Toca no manto, leva a rosa para casa, coloca o copo com água. Não, né não? É assim, creia no Senhor Jesus Cristo. Confesse com a sua boca que Ele é o Deus Todo-Poderoso e serás salvo. Quem? Tu e a tua casa. Pega aí essa chave. É você e a sua casa. É você e a sua casa. Certo? E aí o que acontece? O plano de Deus não é só para você. O plano de Deus é para você e para sua casa. E aí o que acontece? Creia no Senhor Jesus, você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, não é assim, mas agora você vai ter que fazer o seguinte, agora você vai ter que vir aqui na sinagoga todo sábado, e aí eu vou ter que fazer 50 estudos bíblicos com você, porque você precisa entender em profundidade a religiosidade, e depois disso, aí sim, você pode ser batizado. Não é assim, meu irmão, tu creu? Vem cá, tem água aí? Tem. Então vai, deita aí, vamos ser batizados. Acabou. Entendeu? Acabou. Depois, você busca o conhecimento, irmão. Mas vambora. Entendeu? Isso aqui. Até porque, Marcelo, naquela época não tinha tempo para isso. Naquela época não tinha tempo para isso. Assim, não estou criticando as igrejas que agem dessa forma, porque eu acho que é valioso, sim, o ensinamento, primeiro discipulado, segundo discipulado. Eu fiz o primeiro discipulado, o segundo discipulado. Eu também. E eu acho muito valioso. Mas até mesmo porque naquela época não tinha tempo para isso. Você já pensou, Paulo e Silas ficar lá 10 dias de... Eram 12 lições na minha época. 12 lições até você se batizar? Não. Era uma época diferente, um momento diferente. Era necessário que... Você acredita? Acredito. Cara, então bora lá. Se é de Deus, acabou. E sabe o que é mais legal, Cláudia? Não é isso. É porque nessa época era muito forte, ó. Você vê que eu vou falar sobre isso amanhã. A gente vai falar sobre isso amanhã. Então, como é que a gente está de tempo? Todas as vezes... 32. Todas as vezes que eles chegam numa cidade, eles vão a uma sinagoga. Eles sempre vão, porque sempre houve isso. Sempre houve... mas foi um discipulado intensivão. É isso aí, Fernanda. É um discipulado. Sim, exatamente. Cara, palavra certinha. Não é que não houve discipulado, é que o discipulado foi intensivão. É isso aí, gostei. Exatamente. E é isso que a gente precisa trazer para a nossa realidade de vida hoje, sabe, Cláudia? As pessoas precisam enxergar na gente que nós somos o intensivão do dia a dia. Isso que é muito massa, isso aí. Entendeu? Aí o que acontece? Logo a seguir, todos os membros da casa dele foram batizados, então levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quer falar mais alguma coisa aí? Eu posso... Eu acredito que ele ficou tão feliz, mas tão feliz que ele deu até a própria cama para poder Silas e Paulo dormirem. Se dorme aí no conforto, porque... Amanhã é vocês de volta bem cedinho. Se preocupa não. Descansa. Exatamente. E eles não devem ter dormido. Ou então não, Cláudia. Ou então eles nem dormiram. Eles ficaram lá a noite toda no discipuladão, no pós. No discipulado 2. Discipulado 2. Eu acredito, glória a Deus. Eu acredito nisso também. Também. A minha mãe está falando aqui, com certeza,
eles queriam saber de tudo. Então, eles ficaram ali, foi ligadão, assim, querendo saber da palavra de Deus. Viraram bacharel, né? Sim. E aí, o que Exatamente. acontece? Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras, e os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. E Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós? Nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Tá achando o quê? Que eu não conheço a lei, não? Você tá achando o quê? Não, Que eu sou qualquer um? Não, eu fico imaginando, sabe o que, Cláudia? Né? A cena que vem à minha cabeça, a cena que vem à minha cabeça é a seguinte: Paulo e Silas estão lá, aí de repente chega o cara. Chega o cara. E aí chega o cara e fala assim: olha, mandaram soltar vocês. Aí Silas falou assim: ufa, ainda bem, vambora. Aí Paulo falou: ei, calma aí, Silas, peraí. Não, assim não, a parada é muito mais Aí funda. Silas olha para Paulo e fala assim: tá doidão, velho? Vamos embora. Foi aceitado, você tá doido? Não faz Bora isso, pro não. casa. Não faz isso, não. Vambora. Ele disse: não, vambora, não. Calma aí. Assim, Tiago não. Timóteo e Lucas estão esperando a gente lá fora, cara. Vamos embora. Vamos embora. Não, vamos. Não. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Então, chegado, não é assim, não. Eles vieram aqui, me açoitaram, me botaram numa prisão. Eu não fui julgado e eles têm que vir aqui para me soltar, meu irmão. Não é assim, não. Rapaz, venham pessoalmente, me coloquem em liberdade. Vocês estão achando o quê? Se o próprio Deus criou um terremoto para eu sair daqui, vocês vão me tirar aqui desse jeito? Não, meu filho, vem aqui, ó. Ele falou para Silas assim, falou assim: não se preocupa não, velho, a gente tá com as costas quentes. Tá forte. Você não viu o terremoto, não? Já esqueceu do terremoto? Relaxa. O guarda tá do nosso lado. Ele é nosso parceiro agora. Relaxa que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, bicho. Precisou, ó, não precisou nem o quê? Não precisou nem pagar umzinho por fora, nem nada disso. A gente dormiu, foi na cama do guarda. O Pirlim Pimpim dessa vez não foi para não foi para nos libertar, foi para salvar alguém. Então relaxa, tá tudo certo. E aí Silas falou assim: Paulo, vamos embora, velho. Não faz isso não, vamos embora. Você não tá entendendo. Peraí. Deixa comigo, peraí. Manda a galera vir aqui falar com a gente. E aí o que pessoalmente, eu quero que venha tete a tete, eu quero que fale comigo agora, entendeu? Não tem esse negócio não, sou cidadão romano, meu green card é de cidadão romano, essa palhaçada que vocês fizeram aí comigo, entendeu? Não vai rolar, isso não vai rolar. Vem aqui, entendeu? E me liberta. Exatamente. Então foram até, olha só, então foram até eles e lhes pediram desculpa e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Uau! A minha versão fala assim, ó. Relaxando-lhes a prisão, rogaram-lhe que se retirassem da cidade. Por favor. Pelo amor de Deus, vai embora. Tenha misericórdia de mim. Para mim, Cláudia, o ato de Deus dentro desse processo, o ato de Deus, a chave, o ato de Deus dentro desse capítulo hoje, entendeu? Eu te coloco por cabeça, meu filho, e não por cauda. Você é honrado. Você é honrado, sabe? Te coloco na mesa diante dos seus inimigos e o seu cálice transborda. E o do homem é assuma essa posição. Legal, show de bola. É isso aí.
Ora aí, É. para encerrar. Sim, senhor. Vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, estamos agora na Tua presença, Senhor. Quer dizer, estamos na Tua presença sempre, 24 horas por dia. Vem, Pai amado, nos abençoar, nos guardar, enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que sejamos cada dia mais e mais, Senhor, vasos na Tua mão, Senhor. Não só vasos cheios, mas transbordantes do Teu amor. Que o Teu Espírito Santo, Pai amado, nos dê da Tua autoridade para que possamos falar do Teu amor. Nos coloca na posição que o Senhor quer, Pai amado. Nos direciona, nos dá discernimento para a honra e glória do Teu nome. E que possamos, Senhor, ser servos do Senhor, buscando cada dia mais e mais a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a casa, o lar de cada um que está aqui, Senhor, buscando a Tua presença. Ó Deus de Israel, transborda também sobre a vida deles e que em nome de Jesus Cristo, cada lar, como foi prometido na Tua palavra, cada lar seja salvo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Vem, Senhor, e habita em nossas vidas, Senhor, e que possamos refletir a tua característica, o Teu caráter, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que as pessoas vejam em cada um de nós, não eu e Marcelo, mas cada um de nós que está aqui presente, Pai amado, a tua face, o Teu olhar, o Teu amor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Paulo foi carteirada ali. Vou encerrar. Tchau. Até amanhã, 12:05, hein? Beijo, beijo.